Olá, sexto ano. Bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 25/11. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 8, que é o nosso capítulo de entes da geometria. Então, vamos revisar os três entes da geometria. Os entes primitivos da geometria são o ponto, a reta e o plano. Entes primitivos porque eles foram os primeiros a serem estudados na parte da geometria. Então, vimos também que geometria é a parte que estuda as formas e as medidas diferentes. E também vimos que a geometria ela tem um significado, é isso? Metria de medida, geo, terra. Então, medida da terra. Então, essas noções, porque nós não temos como saber uma definição exata para esses entes primitivos. Então, eles são vistos através de noções, noções de pontuação, que seja noções de ponto. Onde é que eu vejo um ponto e eu tenho noção que aquilo ali me representa uma forma de ponto? Noções de reta. Então, eu posso olhar para determinados objetos e achar que aquilo ali parece uma reta. E noção de plano. Eu posso também olhar para algum objeto e ter a noção de plano. Então, esses entes primitivos, eles não têm uma definição. Eu tenho uma noção do que cada um desses entes representa. Então, nós vimos que as retas, elas são representadas pelas letras, qualquer letra do alfabeto minúscula. Vimos que o ponto, ele é representado por qualquer letra do alfabeto maiúsculo. É isso? Qualquer letra maiúscula. E o plano representado por letras gregas, que podem ser alfa, beta, gama, certo? Então, nós vimos também que nessa caminhada de estudos e formas, destacaram-se os egípcios, os assírios, os babilônicos e especialmente os gregos. E quem teve o maior destaque foi Euclides, no século III, lá muito antes de Cristo. Então, graças a essa descoberta, surgiu aí a geometria. Criou-se a geometria. Então, agora você vai ter a oportunidade de estudar a geometria, todas as suas formas. Então, a gente sabe que nós temos o ponto, a reta e o plano, que foram os primeiros que deram origem à nossa geometria. E também nós temos outras figuras que vocês já conhecem, que também fazem parte da nossa geometria. Nós temos triângulos, quadriláteros, então são figuras já existentes e muito conhecidas de vocês. Então, vimos vários exemplos relacionados ao significado do ponto ou a noção. Então, ele fala aí do simples toque do lápis no papel. Eu tenho um exemplo de ponto. Um grão de areia, ponto. Se eu olhar para as estrelas, eu vou ver vários pontinhos luminosos. Então, representação de ponto. Também vimos aí a representação da reta. Eu posso esticar um elástico, um pedaço de barbante, um pedaço de corda. Então, eu posso ter aí uma noção de reta. E também posso ter a noção do plano, onde eu posso falar de, se eu tiver uma mesa, uma janela, um quadro, a própria tela do seu computador. Então, tudo aí podemos representar como plano. Então, a gente pode representar o plano através das letras gregas. Então, se vocês lembram, a alfa pode ser beta, pode ser gama, pode ser o pi, pode ser o lambda, entre outras letras que nós podemos utilizar. Certo? Fizemos a página 214 como atividade de classe. Então,
Se por acaso você não fez a atividade ainda da página 214, você vai fazer agora. Na página 214, ela fala da ideia de ponto, reta e plano, a questão 1, a questão 2 de retas e a questão 3 também. Então, a questão 4, da página 215, vocês vão observar. Observe o plano a seguir e classifique as afirmações como verdadeira ou falsa. Tem aí a letra A. O ponto C pertence ao plano alfa. Você está vendo aí que o pontinho C ele está dentro do seu plano alfa. Então, como você classificaria? Como verdadeiro ou como falso? Então, verdadeiro. É isso? A letra A. Letra B. O ponto A, que está aí na nossa reta S, ele está contido dentro da reta S? Eu já dei a resposta, né? O ponto A, ele está na linha da reta S. Então, ele está contido na nossa retinha S. Letra C. O ponto A pertence à retinha R? Então, vocês viram aí que o ponto A, ele não pertence à retinha R, ele pertence à reta S. Então, a letra C é falsa. Letra D. A pertence a S? A pertence à reta S? Sim. Então, é verdadeira. Letra E. R, a reta R está contida no nosso plano alfa? Verdadeiro. A reta R, que está ali acompanhada do ponto B, ela está contida no plano alfa. Letra F. A reta S está contida no plano alfa? Sim. A reta S está contida no plano alfa, então é verdadeiro. E a nossa última letra G. O ponto D pertence a R? O ponto D pertence à reta R? Falso. O ponto D pertence somente ao plano. Ele está lá no cantinho, sozinho, isolado. Então, ele pertence somente ao plano alfa. Então, D pertence a R? Falso. Então, nós temos algumas relações entre duas retas e um plano. Eu já falei de retas de mesmo ponto. Elas estão no mesmo ponto, então elas são chamadas de coplanares. Ou seja, os pontos vão estar na mesma reta. Você tem uma reta qualquer, vários pontinhos. Se você fizer vários pontinhos e ligar uma reta, esses pontos são chamados de coplanares, certo? Porque eles estão pertencentes à mesma reta. Se você fizer várias retas na mesma sequência e depois ligar e fazer uma linha, eles vão estar na mesma reta. Então, eles são coplanares. Então, vejam aí, as retas que estão no mesmo plano. Olha aí o plano alfa e tem uma retinha R e uma retinha M. Lembrando que as retas são representadas por letras minúsculas. Então, o R minúsculo e o M minúsculo. E o plano é representado por uma letra grega. Então, eu tenho aí o alfa. Então, elas estão dentro do plano. Então, elas são chamadas de coplanares. Planares vem de plano, certo? Retas concorrentes. As retas concorrentes são aquelas que se encontram. Elas possuem pontos em comum. Elas vão se encontrar. Vejam aí que a reta M se encontrou com a reta N dentro do plano.
Então, se eu tiver retas que se cruzam ou que têm o mesmo ponto em comum, elas são chamadas de concorrentes. Concorrentes. Então, vejam aí, se vocês estiverem com o livro, vocês podem acompanhar na página 215 que as retas concorrentes, elas possuem um determinado ponto em comum. Lá na página 215, lá embaixo onde tem retas concorrentes. Dê uma olhadinha. Elas estão fazendo um X, certo? E a segunda ela está fazendo como se fosse uma cruz. Então, todas elas possuem um ponto em comum. Certo? Então, observem que as de cima estão fazendo um X, mas elas têm um ponto em comum, elas se encontram. E as de baixo estão fazendo uma cruz, então elas também possuem o ponto em comum, então elas são concorrentes. Também temos as retas paralelas, certo? E se vocês observarem na página 216, elas também ficam aí parecendo dois ângulos. Elas também são chamadas de concorrentes oblíquas e nós vamos ver isso aí um pouco mais na frente. Então vejam aí onde tem retas paralelas e retas coincidentes, certo? Retas paralelas e mais embaixo tem retas coincidentes. Retas paralelas, elas estão no mesmo plano, mas elas não se encontram, elas não se cruzam, elas não se tocam. Diferente daquelas retas concorrentes que nós vimos lá, que formou um xizinho, ou que formou uma cruz, ou que formou um ângulo aí de 180 que vocês estão vendo. Então, as retas paralelas, vocês têm que lembrar, retas paralelas não se cruzam. Retas paralelas não possuem ponto em comum. Elas não se juntam, elas não se encostam. Elas estão sempre separadas uma da outra. Se uma está de um lado, a outra vai passar bem longe, certo? Então, as retas paralelas não se cruzam e as retas concorrentes, elas se cruzam. E elas podem ser chamadas também de perpendiculares, as concorrentes, que é quando ela faz a cruz. E as retas coincidentes é quando elas são umas iguais às outras, ou seja, elas estão contidas em um mesmo plano e possuem todos os pontos em comum. Digamos que aí a letra M esteja, a reta M esteja em cima da reta N. Então, elas são coincidentes. Elas vão possuir aí o mesmo ponto em comum. Então, agora nós vamos corrigir a página 217, que também ficou para casa. Se você não fez a atividade da página 217, você tem a oportunidade de fazer agora. Questão 5. Com base no que você acabou de ler, escreva em cada item se as retas são paralelas, concorrentes perpendiculares ou concorrentes oblíquas. Então, vejam aí na letra A que as retas elas não se encontram. Então, lembra que eu falei que quando elas não se encontram, não tem ponto em comum, elas são chamadas de paralelas, certo? São chamadas de retas paralelas. A letra B, veja aí que ela está fazendo um xizinho, então elas são as concorrentes, certo? Só que concorrentes oblíquas, porque elas não estão fazendo ângulos retos, elas não estão retas. Elas são concorrentes porque elas têm ponto em comum, mas elas são oblíquas porque elas estão formando ângulos aí e não estão retas. A letra C se cruza, possui ponto em comum, então elas também são chamadas de concorrentes.
só que elas são concorrentes perpendiculares, porque elas formam um ângulo retinho aí. Vejam que elas estão fazendo um ângulo de 90 graus. Então, elas são retas. A letra D também se cruzam, são concorrentes, estão fazendo ângulos retos, são concorrentes perpendiculares. E a letra E se cruzam, são concorrentes, mas não estão retinhas, então ela forma o ângulo, então elas são concorrentes oblíquas, certo? Então, questão de número 6, ainda na página 215. Observe as retas que aparecem na figura abaixo e localize nelas. Letra A, duas retas paralelas. Então, vocês aí podem usar como exemplo as duas retas paralelas. São retas que não se cruzam. Então, vocês podem botar como exemplo. Quem colocou a reta A e a reta D, está correto. Quem colocou a reta C com a reta B, também está correto. Certo? Como ele só pede aí duas retas, pode ser A com D e B com C. Certo? Duas retas concorrentes perpendiculares. É isso? Tem que formar ângulos retos. Elas têm que se cruzar. Você pode usar a A com a C ou pode usar a D com a C. Então, você vai escolher qual é o par, ou você já escolheu qual é o par que você vai representar. E as duas retas concorrentes oblíquas. Oblíquas, elas não fazem ângulo reto. Eu posso usar a A com a B, é isso, que é um exemplo aí de par de duas retas concorrentes oblíquas. Questão de número 7. A figura abaixo é chamada de feixe de retas paralelas. As retas paralelas, vocês estão vendo aí que são as retas que não se cruzam. Tem a reta P, representado pelo Pzinho aí. A reta Q, o Q minúsculo, e a reta T minúscula. Então, essas são as retas paralelas. São as retas que não se cruzam. E também temos aí a reta S e a reta R. Feixe é porque são várias, certo? A palavra feixe quer dizer várias. Então, na letra A, ele quer duas retas perpendiculares. Perpendiculares se cruzam, é isso? As perpendiculares se cruzam. Então, você pode escolher aí qual reta você quer. Isso. Duas retas concorrentes. As concorrentes também se cruzam e formam um ângulo. Então, você pode escolher aí as duas retas. E na letra C, 3 segmentos de reta. Então, vocês têm 5 segmentos de reta. Então, vocês podem escolher qualquer um deles. Vocês têm o R, o S, o P, o Q e o T. Então, vocês podem escolher 3 segmentos de reta. Ok? Então, vocês têm aí a opção de responder as duas retas perpendiculares, as duas retas concorrentes e os 3 segmentos de reta. Agora vamos para a questão de número 8. A respeito das características do ponto em geometria, assinale a alternativa correta. Então, aí ele está se referindo somente ao ponto, certo? Letra A. O ponto pode ser definido como a menor unidade geométrica e é usado para definir outras figuras, como retas e planos.
O ponto serve para definir outras figuras como retas e planos. Vamos ver. O ponto não pode ser definido, mas algumas de suas características podem ser usadas para diferenciá-lo de outras figuras. Por exemplo, o fato de possuir apenas uma dimensão garante que não haja medidas possíveis nos pontos. C. O ponto pode ser definido como o menor espaço entre duas figuras geométricas. D. O ponto não pode ser definido e não possui dimensão nem formato, o que garante a precisão do seu uso nas localizações geográficas. E. O ponto é o único ente geométrico que não pode ser definido. Então, qual será aí a nossa alternativa correta? Quem marcou a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Se vocês não observaram a resposta, mas pelos conceitos, a alternativa é letra D. O ponto não pode ser definido, certo? Não possui nenhuma dimensão e nenhum formato, o que garante a precisão de seu uso nas localizações geográficas. Certo? Na letra A, ele diz que o ponto pode ser definido, certo? Na letra B, ele diz que o ponto não pode ser definido, mas algumas características podem ser utilizadas para diferenciar de outras, porque ele possui apenas uma dimensão. Não. Letra C, o ponto pode ser definido como menor espaço entre duas figuras. Não. E letra E, o ponto é o único ente que não pode ser definido. Também não. Então, a alternativa D, ele não pode ser definido, ele não tem localização, ele não tem dimensão nem formato, e no plano, na localização, eu posso localizar qualquer ponto. Então, temos aí a correção da nossa página 217, certo? Então, vamos acompanhar na página 218, ainda ele falando sobre retas. Então, vocês têm que ter uma noção, vocês já têm noção do que é uma reta, isso que é um segmento de reta, o que é um feixe de reta. Então, vamos ver. Semi-reta e segmento de reta. A reta é infinita nos dois sentidos. Para obtermos uma semi-reta, construímos uma reta que chamamos de reta suporte. O suporte é uma coisa que serve para ajudar. Então, é como se uma reta estivesse ajudando essa outra reta. Então, nós temos aí uma reta, certo? E a semi-reta é para dar suporte àquela reta. Então, a semi-reta é a parte da reta que tem origem em um de seus pontos e é infinita em um outro sentido. Então, ela começa em um ponto, mas ela é infinita em outros pontos, certo? Vamos continuar falando de segmento de reta, que está lá no finalzinho da página 219, 218 e começando na página 219. Então, nós temos aí um caminho de A até B, um caminho qualquer. Então, o caminho mais curto que está traçado é chamado de segmento de reta. Então, ela vai ter um começo e um fim. Então, a outra reta que estiver passando dela é chamada de reta suporte. Então, os pontos que estão na mesma reta são chamados de colineares. Então, você tem lá uma reta e os pontos que estão em cima dele são chamados de colineares. Então, os segmentos que possuem os pontos em comum são chamados de pontos consecutivos, porque eles possuem pontos em comum.
E quando eles estão um ao lado do outro, eles são chamados de adjacentes. Vocês acompanham isso na página 218 e na página 219. Lembrando que vamos ter aula mostrando isso detalhadamente com assunto e com atividade. Por enquanto, nós só estamos fazendo uma leitura explicativa, certo? Então, colineares, mesma linha. Consecutivos possuem pontos em comum. Colineares, mesma linha. Consecutivos possuem pontos em comum. E adjacentes são aqueles que estão um do lado do outro, certo? Então, e nós temos o simultâneo, que de uma forma simultânea ocorre um conjunto ao mesmo tempo, certo? Um exemplo: se duas pessoas estão participando de uma corrida e os dois empatam, então, simultaneamente ali os dois correram ao mesmo tempo e chegaram ao mesmo tempo. Então, através disso, nós vamos estudar um pouco de plano cartesiano. Vamos ver que para trabalhar com isso, nós precisamos ter o material necessário para trabalhar com a geometria, que é o material que nós pedimos a vocês no começo do ano. Vocês têm que ter uma régua, um par de esquadro, um transferidor, que pode ser volta inteira, que é o redondo, e pode ser aquela meia-lua, que é a meia volta, e um compasso. Então, esses são os instrumentos que nós vamos precisar para poder trabalhar com essa parte de geometria. Porque nós vamos ver, além do ponto, reta e plano, que são os três entes primitivos, os que deram origem, vamos ver ângulos, vamos ver triângulos, vamos ver quadriláteros, circunferências e círculos, certo? Então, vamos agora ficar com a nossa atividade para casa. Casa. Questão 1, vocês vão fazer a página 218, que ficou aí faltando a questão 9 na página 218. Questão 2, vocês vão pesquisar plano cartesiano. Questão 3, vocês vão fazer a página 224, 225 e 226 páginas. Duzentos e vinte e quatro, 225 e 226. Então, essa é a atividade de casa de hoje de vocês. Então, página 218, aquela questão 9 que ficou faltando. Questão 2, vocês vão pesquisar o que é plano cartesiano, como faz, exemplos, certo? No caderno. No caderno. E a página 224, 225 e 226, que vocês podem realizar no próprio livro de vocês. Quem preferir responder no caderno, ok, não tem problema nenhum. Mas quem quiser, pode responder no livro, sim. As páginas 218 é uma pergunta com a resposta pessoal que você vai ter que justificar. Talvez no seu livro não tenha espaço
Aí você pode responder no caderno, coloca lá a data, a página e a resposta justificada. A página 224, 225, 226 você pode fazer no próprio livro, quem desejar. E a questão 2 também pode fazer no caderno. Não é para fazer, não é para fazer em folha de papel pautado ou em folha de papel ofício, não, no caderno, certo? Então, leiam essa parte de reta, de entes. O nosso capítulo ele vai ser muito assim, muito para a gente discutir, para a gente debater, para a gente conversar. Isso, verificando figuras, retas, plano, ponto, antes da gente entrar em mais algumas continhas para a gente resolver. Então, não esqueçam de ter o material, a régua, um par de esquadro, o compasso e o transferidor para a gente poder trabalhar com essa parte de geometria. Tenham uma boa quarta-feira e boa aula a todos. Até mais.